Então tá bom, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. A gente vai falar sobre tratamento de exceção, tá? Na nossa bibliografia base, no livro do Dentel, tá lá no capítulo 11, tá? Tratamento de exceção, tá bom? Primeiro ponto, uma explicação básica do que é exceção, tá? Então, uma exceção é uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa. Ou seja, algo que não é frequente, algo que não deveria ser comum ao nosso aplicativo, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora quando a gente está querendo tratar exceção. Java nos fornece um recurso de tratamento de exceção muito poderoso, que nos auxilia justamente nesse processo de failover, vamos chamar assim, ou de recuperação a falhas, ou tolerância a falhas, ou como a gente possa chamar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que dizer aí é qual é a síntese de tratamento de exceção. A síntese do tratamento de exceção, no caso de Java, para eu capturar que houve uma exceção, eu vou utilizar a palavra reservada try, tá? Que seria então tentar, por exemplo, ok? Então dentro de um bloco try é onde eu quero colocar o meu código tolerante à falha. É onde eu vou adicionar a minha linha que pode dar algum problema. Mas linha que pode dar algum problema, vamos dar um exemplo? Vocês lembram quando a gente escreveu ontem o nosso array e nós colocamos um índice a mais e tentamos acessar um índice que não existe? A gente declarou ele com 10 e a gente tentou acessar, por exemplo, a posição 11. Vocês devem ter notado que subiu uma exceção chamada Index Out of Bounds Exception, tá? Essa é uma exceção que quem implementou o array para nós subiu, falando que, olha, eu não posso deixar o programador utilizar o array onde não existe posição, por exemplo, tá? Então a gente tem que entender que o tratamento de exceção sempre é feito dentro do código. O programador escolhe por fazer o tratamento da exceção, tá bom? Então aqui a gente teria a capacidade de pegar essa exceção, tá? Utilizando o bloco, por exemplo, um bloco catch e aí capturar essa exceção e dar o tratamento. Por exemplo, caso o usuário tenha digitado, falando assim, ó, eu quero editar a posição 11, eu poderia falar, olha, a posição 11 não existe. Você pode me dar um outro número entre 0 e 10, por exemplo. Ok? Nesse caso específico desse Index Out of Bounds, por exemplo. Tá? A gente pode, um método ou uma determinada linha de código, ela pode lançar, tá? E aí a gente já vai entender esse termo, o que é lançar, mais de um tipo de exceção. Então, eu também tenho a capacidade de pegar essas exceções e tratá-las de maneira distinta. Ok? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que dentro da síntese, eu posso fazer vários cats. Tá bem? E sempre que rodar uma exceção, o bloco finally vai ser executado. Tá. Tudo bem, a gente só viu a síntese. Isso daqui a gente não precisa se preocupar muito, mas a gente vai ter que decorar para escrever, tá? Mas isso vai passar a se tornar normal no nosso dia a dia, porque quase todos os métodos eles lançam uma exceção. Vocês devem ter visto isso, por exemplo, na leitura de um arquivo, você pode ter um IO exception. Na leitura do teclado, a gente teve que fazer tratamento de exceção. Então, em Java, ele tem um controle bem vasto de exceções e um lançamento de exceções também, tá? Tá, mas lançamento de exceção, como é que é lançada uma exceção? Como que dentro do meu código eu escolho, falar, olha, lanço uma exceção pro método acima, tá? E esse lança pro método acima é o que eu vou explicar agora e vou demonstrar para vocês, tá? Então, basicamente, a gente tem uma síntese específica, throw, tá? Uma palavra reservada throw, onde a gente lança um objeto para frente. Esse objeto, eu posso tanto lançar uma nova exceção, dando new, e dando o nome da exceção, que é a classe, né, que eu vou estar criando essa exceção,
Ou eu posso, dentro de um bloco try catch, eu posso estar subindo a mesma exceção que eu acabei de fazer o try, tá? Vamos dar um exemplo. Imagine que eu recebi uma exceção de falha de conexão. Eu não tenho muito o que fazer. Por quê? Porque estou sem conectividade, por exemplo. Então, eu pego essa exceção num bloco try, verifico que ela é do tipo falta de conectividade, e como eu não tenho muito o que fazer, ou eu posso customizar uma mensagem, guardar um log, armazenar alguma coisa e passo para o método de cima essa mesma exceção, sem dar o new necessariamente. Então, esse é o exemplo aqui dessa segunda linha aqui, ok? Ok. Família de exceções, tá? O que é família de exceções? As exceções, elas são classes do Java. Normal, assim como a gente tem a classe integer, assim como a gente tem a classe, as nossas classes que nós implementamos, aluno, ela é uma classe que pode receber um new, ok? Ela tem construtor, ela tem tudo mais, tá? A única diferença básica é que existe uma hierarquia de classes dentro de Java com tipos de exceções já definidas, tá? Basicamente, é como se Java tivesse criado para nós uma superclasse, que no caso aqui ele chamou de trouble, certo? Que em tradução livre seria alguma coisa como problema, qualquer um que pode lançar um problema, uma confusão, um problema. E ele tem duas especificidades. Quais são essas especificidades? Exception e error. Basicamente, se a gente ler a documentação, a gente vai ver que só lançam error caras que são da VM, tá? Então, caras que estão tratando em baixo nível lá da VM. Então, uma falta de memória, um estouro de divisão, vocês vão ver que vai voltar de error aí, tá ok? Nós vamos trabalhar sempre dentro dos métodos que são exception, ou seja, nossas exceções que nós vamos criar vão estender a classe exception ou suas derivadas, sendo que as derivações de exception a gente tem normalmente dois tipos: exceções checadas e não checadas. Eu coloquei um exemplo aqui, na realidade eu marquei com um amarelinho os caras que são exceções não verificadas e coloquei um azulzinho nas exceções verificadas, tá? A gente vai entender isso daqui na prática na hora que a gente entrar. Eu vou explicar isso daí em exceções verificadas ou não, tá bom? Então, qual que é a prática que eu vou propor agora? Eu vou propor um problema, tá? Que é um saque em conta corrente em uma conta sem saldo. Vou explicar para vocês como que a gente lê uma stack de exceção. Vou explicar para vocês um fluxo de exceção, tá? Como é que funciona o fluxo de uma exceção. Vamos resolver esse problema utilizando exceções, tá? Então esse problema de um usuário tentou fazer um saque em uma conta sem saldo. Vamos utilizar a exceção para resolver. Pretendo inclusive que a gente resolva sem exceção e com exceção para a gente sentir a diferença, tá bom? Legal. Vou sugerir que a gente crie uma exceção personalizada, uma exceção nossa, tá? E, por fim, eu vou tentar dar uma visão da diferença entre uma exceção checada ou verificada, que é o termo que o DTEL utiliza no livro, e uma exceção não verificada ou não checada, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar então. Vamos começar aqui, ó. Eu fiz uma modelagem de uma classe conta, exatamente muito próximo do que a gente fez no nosso trabalho, tá? A única diferença é que eu coloquei um comportamento aí, dois comportamentos. Quais são esses comportamentos que eu coloquei? Deposita e um comportamento saca, tá? Então, basicamente, eu estou falando que a minha classe conta, ela tem o saldo, que é o valor,
alguns atributos aqui só para identificar a conta, que seriam nesse nosso exemplo desnecessário agora. Um método que é uma operação para depositar e um método para sacar. Vejam que o método para depositar nada mais faz do que somar o valor que ele recebe no argumento. E o método para sacar, justamente o inverso. Ele subtrai. Certo? Todo mundo lembra esse sinalzinho, o que significa? É um operador de atribuição composta. Ok? Para deixar o nosso código menos verboso. Isso, exatamente. Um método get saldo. Por que eu tenho esse método get saldo? Vamos lembrar um pouquinho do encapsulamento. Vocês concordam que ficaria um pouquinho fraco eu deixar o usuário interagir com a minha variável saldo, sem ser através do método de saque ou de depósito? Porque do nada ele poderia tomar uma decisão do tipo, colocar um valor lá, arbitrariamente, sem passar pelas minhas regras, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Então eu tenho um método get saldo. Então o meu saldo, vocês podem ver que ele é do tipo private. Então ninguém consegue ter acesso à minha variável saldo, a não ser através das operações de depositar e sacar, ok? Ok, só dando uma relembrada em encapsulamento. Álvaro, você quer perguntar alguma coisa? A atribuição composta seria a mesma coisa que a gente escrever isso daqui, ó. This ponto saldo mais valor. Em vez de eu escrever de novo a variável que eu estou querendo somar, quando eu coloco mais igual, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Mais igual. Isso aqui é um operador de atribuição composta. Se fizer vezes igual, se fizer módulo igual, se fizer qualquer coisa não, são só esses 5. Multiplicação, divisão, subtração, adição e módulo. Percentual. Tá bom? Que é o resto de divisão inteira. Então tá bom, pessoal. Beleza, até aqui nenhuma novidade. Eu fiz uma classe aqui que testa a nossa conta. Então eu criei um objeto do tipo conta, dei o nome de Lucas, e nele eu fiz um depósito de 100 e um saque de 20. Se a gente rodar esse nosso teste, a gente vai ver que ele imprimiu o quê? 80. Até aí tudo bem, né? O cara que está usando esse nosso objeto é um cara legal. Ele não fez um saque maior do que ele podia. Então, R$80, tá ok. Só que se eu vier aqui, então, e escrever algo do tipo Lucas, ponto, saca, vou pegar mais R$100. E aí, eu rodar esse meu aplicativo, a gente tem um problema, certo? Porque eu fiquei negativo em R$20. Existe cheque especial, existe limite e tudo mais. Só que nesse caso aqui, essa deveria ser uma implementação, ela não está na nossa conta, tá? Então, é algo que está errado no nosso fluxo. Vamos resolver isso daqui do jeito que a gente conhece até então? Como é que a gente poderia fazer para resolver isso daqui? A gente não criou o nosso método, os nossos métodos para colocar comportamento lá dentro? Então a gente poderia, de uma primeira forma, fazer como? O que vocês acham? Dentro de que método a gente poderia colocar esse if, Álvaro? Dentro da onde? Do saca? Legal, bacana. Então vamos lá. Vamos lá, no saca. If this ponto saldo for maior do que valor, deixa sacar. Certo? Opa. Ok? E aqui, se não, else. Show. Vamos escrever um sysout e vamos colocar lá saldo
insuficiente. Ok? Então tá bom. Vamos fazer isso aqui então? Saldo insuficiente. Vamos testar o nosso método? Vamos lá. Saldo insuficiente 80. Tá. Isso resolveu o problema da classe conta. Vocês concordam comigo? Mas vocês concordam que suponha que esse daqui é o meu código do meu ATM, do meu caixa eletrônico, do meu software de boca de caixa. Para ele, aconteceu alguma coisa diferente? Tá, printou no console, mas isso significa alguma coisa para esse programa? Ele, na teoria, rodou corretamente, do começo ao fim. Ele não teve nenhum problema. Ele não sabe que na realidade não sacou e que o saldo continua o mesmo. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Ele não sabe que alguma coisa mudou. Então, eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar falar para ele que o saldo funcionou ou não funcionou. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso transformar o tipo de retorno aqui num boolean. Boolean, certo? E aqui eu posso dar um return true. Boolean é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Ok? E aqui eu posso fazer ele dar um return falso. Mas veja, aí a pessoa que vai implementar o método aqui, ele vai ter que fazer um teste, certo? Ele vai ter que pôr um if aqui. If saca 20, deu certo. Ou melhor, né? Se eu não conseguir sacar 20, deu problema. Vocês concordam com isso? Tá, então, o que acontece? O meu código tem que lembrar que ele tem que fazer essa regra de negócio. Essa regra de negócio. Então, se eu tivesse vários aplicativos utilizando, eu não estou forçando com que aquele método seja escrito dessa maneira. Trocando miúdos, o que acontece? Eu teria que lembrar de fazer o tratamento toda vez. Só que como a gente não pode contar que outra pessoa vai realmente lembrar de fazer alguma coisa, ou vai necessariamente ler a documentação, nós temos um recurso que é o quê? Lançar uma exceção. O que é uma exceção? Já vou explicar isso aqui agora, ó. É um pouquinho diferente. Em vez, a gente vai voltar o nosso método aqui para ser um void, tirar os return, tirar isso aqui também, tirar isso aqui, tirar isso aqui. E vamos dar o quê? Vamos dar um new runtime exception e vamos dar uma mensagem: saldo insuficiente. Olha só. Então, se o saldo for menor do que o valor, né? Vamos corrigir isso nessa lógica aqui. Se o meu saldo for menor do que o valor, eu vou lançar uma exceção, tá? Sem se preocupar muito ainda nesse fluxo de exceção, porque eu vou entrar em detalhes dele agora. Mas olha só a diferença da coisa. Vou executar o nosso programa. Se o saldo
Se o saldo... Opa, gente, desculpa. Qual que é a palavra reservada para lançar a exceção? Throw. Faltou o throw então, né? Throw new. Basicamente, eu criei a exceção e larguei ela lá, vamos chamar assim. Tá? Então, lancei uma exceção. Fiz uso do recurso de lançar uma exceção. Vamos rodar o nosso teste de novo? Opa, exception in main. Então, vocês concordam que agora o meu programa... Não, agora o meu programa com certeza sabe que alguma coisa aconteceu de errado. Ele não seguiu o fluxo e imprimiu o saldo. Certo? Ele parou. Diga, Jackson. E como, por exemplo, essa exceção aí? Ele mostrou lá que tem um erro. Certo. Qual seria esse motivo? Então, olha só nesse caso aqui, e aí, o que acontece? Vamos ler essa exceção? Olha só a exceção que ele deu aqui. Ele deu exception na thread main, que é o nosso método principal, que é o nome que ele deu para a thread. Ele deu uma runtime exception, que foi a exceção que eu subi, e a gente vai aprender a customizar isso numa exceção nossa. Ele deu uma mensagem, saldo insuficiente. Isso já seria o suficiente para o programador saber o que aconteceu. E aí ele falou que, olha, essa exceção deu em BR com REST, tratamento de exceção, contas, ponto saca, conta, ponto 16, linha. Se eu clicar e eu tiver o código fonte, eu até vou para a linha, para ver o que aconteceu. Se eu quiser entender melhor o código aqui. Tá? E logo aqui tem a main. Vejam que aqui eu tenho uma stack de execução. O meu programa começou no main perdão, e passou pelo método saca, tá? Então, agora é assim que a gente tem que ler uma exceção, tá? A gente vai sempre ler o fluxo de execução do nosso programa na stack de baixo para cima. É exatamente, chama stack por quê? Porque é uma pilha. Tá? Então, por que é uma pilha de execução? O algoritmo de pilha é exatamente esse. Eu faço a primeira chamada, ela fica aqui. Eu faço a segunda chamada, eu empilho. E assim eu vou fazendo chamadas. Então, a primeira chamada foi a main. Depois foi o saca. E aqui no saca rolou a exceção. Então, vamos lá. Vamos com calma aí. Por quê? Agora, eu vou explicar para vocês como é que funciona o fluxo de uma exceção ou de um método. Porque às vezes também não fica tão claro para nós, quando a gente está vendo um programa rodar, todos os passos que ele está executando. Então, para isso, eu criei uma outra classezinha aqui para a gente testar o nosso fluxo de exceção. Vamos entender esse código um instante? Vamos lá. Então, primeiro, eu tenho o nosso método main, onde eu dei uma mensagem aqui, ó, iniciou o main, e criei o método 1, que só faz o seguinte: ele escreve no console, iniciou o método 1 e chama o método 2, que por consequência no método 2 chama o método 3, e o método 3 intera um arrayzinho só para a gente ter um código rodando, um código funcional. Tá bom? Vou rodar esse programa aqui. Botão direito na classe, Run as Java Application. Olha só então o fluxo de execução do nosso programa. Olha só o que ele fez aqui para nós. Então ele iniciou o main, iniciou o método 1, iniciou o método 2, iniciou o método 3. Rodou o meu forzinho lá, de 0 a 5. Então, 5 iterações, de 0 a 4 no índice do array. Tá? Então tá bom. Fim do método 3, fim do método 2, fim do método 1, fim do main. Vocês entenderam essa questão de
estar empilhando e depois, quando eu volto, eu começo a desempilhar? É basicamente isso, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma exceção aqui nesse código? Não dei um exemplo para vocês onde eu falei que se eu tento acessar um índice a mais no meu array, eu recebo uma exceção de index out of bounds? Como que eu posso fazer isso? Vou aumentar o nosso for aqui para... Não, vou deixar ele em 5, mas vou colocar menor ou igual. Ele vai correr mais uma vez e vai tentar acessar a posição 6, certo? O índice 5 do array. Vamos rodar? Beleza, vamos rodar. Rodei. Opa, olha só o que aconteceu agora. Então, iniciou o main, iniciou o método 1, iniciou o método 2, iniciou o método 3. Fez a nossa lógica, o nosso código, rodou tranquilo. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Chegou no índice 5, que é a posição 6, a posição 6 não existe. Olha a exceção que ele subiu. Vamos aumentar aqui só para, né? Então, olha a exceção que ele subiu. Array index out of bounds exception. E aí ele tem uma mensagem aqui para dar uma ajuda para a gente. Qual que é o índice que ele tentou acessar e não conseguiu? Sim. Ok? A gente mostra lá embaixo assim. E aqui ele te mostra o nosso fluxo da execução desse método. Tá vendo que aqui eu tenho mais linhas? Por quê? Porque eu fui no main. Do main eu chamei o método 1, do método 1 o método 2, do método 2 o método 3, dentro do método 3 rolou a exceção. Então, o que a gente tem que entender? Quando eu lanço uma exceção, eu lanço sempre para o método de cima. Entenderam? Então, é como se o método 3 falasse assim, ó método 2, lancei uma exceção. Se o método 2 tratar, beleza. Se ele não tratar, método 2 passa para o método 1. Ó, método 1, rolou uma exceção. Método 1 não trata, main, exceção. Main não trata, pronto, nosso programa morreu. Nosso programa efetivamente parou. Quando rola uma exception, o nosso programa falha. Se a gente não colocou um tratamento de exceção, que é o que a gente vai fazer agora. Certo? Vamos lá? Vamos fazer? Qual é a exceção que eu tenho que tratar então? Array index out of bounds. Legal. Vamos usar nossa sintaxe. A gente sabe que a linha que pode incorrer nesse problema, ou a linha que pode fazer esse problema acontecer, qual é a linha? Linha 33, certo? Linha 33, porque é aqui que eu estou efetivamente acessando o índice que não existe. Beleza? Beleza. Então vamos usar a nossa sintaxe. Try, abre chave, catch, o tipo da exceção que eu quero pegar, vou dar uma variável para ela, e aqui dentro eu vou escrever, por exemplo, só uma mensagem. sysout. E vou escrever erro. Só isso. Esse é o tratamento que eu vou dar. E mais nada. Não, então. Vou fazer isso agora. Peguei o try. Ele vai estar sempre surround, né? Ele vai estar sempre em volta do código que eu estou querendo testar, do código que eu estou querendo verificar se subiu uma exceção. Ok? Ele vai sempre estar por fora desse método, ou encapsulando, ou alguma coisa assim. Tá bom? Vamos rodar nosso programa agora? Não, ainda não. O final vamos deixar isso para o final. Vamos rodar nosso programa agora e vamos ver o que acontece? Eita, olha lá que legal. Alguém pode tentar me explicar o que aconteceu? E isso deu
Mas olha só o que o Jefferson falou, é o mais importante. Ele terminou o programa. Ele executou o fim do método 3, fim do método 2, fim do método 1, fim do main. Ele não cortou a nossa execução. Ele continuou executando até o fim do programa. Não. O finally, em específico, ele é usado para quando eu tenho que rodar uma linha, com certeza, independentemente de dar exceção ou não. Entendeu? É um artifício que a gente tem, tá? Para falar o seguinte, olha, mesmo que der uma exceção, eu quero que roda isso. Porque a gente tem que pensar que... Vamos explicar isso daí, ó. Vamos colocar o final aqui. Sysout. E vamos colocar finally. Ok? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer não dar a exceção, ok? Eu vou fazer não dar a exceção. Beleza? Vamos rodar nosso programa. Não é que ele picou. O finally, a linha que está lá dentro vai sempre executar, mesmo que dê uma exceção. Vou fazer dar a exceção agora. Oi? Não é no fim de cada método. É dentro desse fluxo. Entendeu? Vamos rodar de novo? Vou fazer dar a exceção. Dando exceção ou não, ele rodou. Certo? Eu poderia inclusive não ter o catch aqui dentro. Aqui, ó. Eu poderia não ter o catch. Vou rodar de novo. Finally. Rolou a exceção? Rolou. Pronto, subiu. Só que mesmo assim, ele rodou o final da exceção. Entenderam? É para isso que serve o final. Aquele código que está dentro do final, ele sempre vai ser executado, dando exceção ou não. Tudo bem? Cobrimos o final já. Em vez de eu lá na frente, todo mundo entendeu agora? Se for necessário, a gente volta nele. Tá bom? Ele é mais usado para aqui, um monte de situação, né? Onde eu quero executar o código mesmo que dê uma exceção, ou independente de dar uma exceção. Isso. Esse é um exemplo clássico porque a gente sempre olha na conexão do banco de dados e sempre tem um filezinho bonitinho lá. Só que, infelizmente, a maioria das implementações faz isso de maneira equivocada. Por quê? Porque mesmo dentro do bloco finally, você não garante que uma exceção não vai ocorrer. Então, mesmo ao dar um close no database, eu posso estar sujeito a dar uma exceção lá dentro. Então, também a maneira com que a gente vê, a maioria desses códigos utilitários para abrir conexão com o banco de dados, vamos com calma que a gente vai aprender a escrever ele de uma maneira mais segura. Tá bom? Mais um exemplo clássico é para desalocar recursos que estão alocados, por exemplo. Eu com certeza quero fazer isso, mesmo com uma exceção oculta. Beleza? Legal? Então, show. Aprendemos então aqui a pegar a nossa exceção, certo? Nosso programa continua rodando. Só que lembra o que eu falei? Eu falei que o método 3 lançou para o método 2. Isso significa então, gente, que eu poderia, em vez de ter pego o meu método aqui, o meu erro aqui, a minha exceção aqui, eu poderia ter pego ela aqui. Vamos rodar o programa agora para ver o que vai acontecer? Opa, olha lá. Até aqui tudo normal, rolou um erro. O que está faltando aqui?
Fim do método 3, exatamente, Rafael. Então, entendeu? Cortou o fluxo do método 3. O fim do método 3 não rodou. Definitivamente não rodou. Então, o meu método 2 pegou. Então, o que a gente tem que entender? Uma exceção, uma vez lançada, ela só vai parar na hora que alguém da nossa stack pegar ou ela finalizar o nosso programa. Tudo bem? Isso é importante. Vamos lá, vamos extrapolar. Vamos tirar daqui desse método e vamos colocar lá no nosso main. Podemos fazer isso? Podemos. Ops. Try. Podemos. Vamos rodar agora? Olha lá. Nosso programa finalizou, mas ele não rodou o fim do método 2, fim do método 3, fim do método 1. Ele não rodou fim do método nenhum. Mas ele terminou de maneira adequada. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando eu estou quanto mais alto eu estou na minha pilha de execução, uma vez lançada a exceção, ele só vai parar na hora que o meu programa para. Ou alguém dentro da pilha pegue, né? Porque a palavra do catch é o pegar. Pegue aquela exceção. Tá claro isso? Sim. O fluxo vai ser sempre cortado. Ele vai executar o file caso exista, mas o fluxo sempre vai ser cortado. Então, idealmente, ok? A gente deveria tratar essa exceção que eu expliquei agora aonde? No método 3. Por quê? Alguém pode me responder? Porque ele não perde a execução dali para cima. Exatamente é onde ocorreu o problema que eu estou querendo tratar. Tá? Mas como é que eu sei, efetivamente, que uma exceção pode acontecer? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Que são as exceções checadas ou não, tá? Mas basicamente a gente vai ter Javadocs que nos avisam. Vamos lá. Tem mais uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. Lembra que aqui no nosso slide eu mostrei aqui a hierarquia da exceção? O que é isso então? Isso significa também, galera, que eu poderia pegar uma exceção usando o tal do polimorfismo que a gente usou. Ou seja, eu posso tanto pegar uma exceção do tipo index out of bounds, ou eu posso pegar uma exceção do tipo runtime exception. Porque index out of bounds, a gente viu aqui, ó, a gente viu aqui, ó, que ele estende runtime exception. Isso vale para as nossas exceções também, quando nós vamos fazer. Nós podemos criar uma exceção mais genérica, por exemplo, uma validação de negócio, como a gente está fazendo agora, de saldo insuficiente. Mas saldo insuficiente poderia ser uma extensão de uma exceção do tipo problemas em conta corrente, problema financeiro, restrição financeira, por exemplo. Entenderam? Então tá bom. Trocando em miúdos isso que eu falei agora, eu poderia então, aqui dentro, ó, pegar, em vez de array index out of bounds, runtime exception. Viram que funciona da mesma forma? Ok? Então tá bom. Maravilha. Oi, André? O que permite isso é o conceito de polimorfismo. Por quê? Porque uma classe do tipo array index out of bounds é um runtime exception.
então ele consegue fazer o cache. Exception também, runtime também, e no mais alto nível, se eu quiser escrever trouble, eu acho que existe uma restrição que a VM não deixa, mas na teoria deveria poder, assim como o overage, por exemplo. Bom? Então tá bom. Então tá bom. O que vocês acham do fluxo de exceção? Vocês acham que tá entendido? Difícil. Concordo. Não é das coisas mais triviais, não. Mas, quando a gente pega o jeito, nos dá muito poder de responder a uma exceção quando ela acontece. Tá? Mas, é necessário. Mas, assim, pelo menos a definição do fluxo de exceção. Vocês acham que está entendido? Deu para absorver? O que eu preciso que vocês pesquem dessa explicação agora? Eu preciso que vocês pesquem que existe uma pilha e quando eu lanço uma exceção no mais alto nível da pilha, ela vai passando método a método. Se algum método pegar aquela exceção, beleza, o programa continua. Se ninguém pegar, morre o programa. Bom, isso é o mais importante. Então tá bom. Beleza? Sem problema. Posso mandar por e-mail. Tá? Então, vamos resolver o problema? Olha só. Então vamos lá. Eu acho que a gente resolveu o problema, certo? Porque olha, eu não mexi na assinatura do meu código, ele continua sendo um void, e a nossa conta agora, ó, na hora que eu tentei tirar 100zinho de lá, o que aconteceu? O que aconteceu, galera? O programa parou. Então, a gente agora resolveu o nosso problema utilizando a exceção. Mas, vocês concordam que então se deu uma exceção eu deveria tratá-la? Então, como é que seria isso? Vamos tentar escrever? Então, vamos lá. Try catch. Quem que eu vou tentar pegar? Quem que eu vou tentar pegar? Que é de que tipo que a gente subiu? Runtime exception. Certo? E aí eu vou dar uma mensagem customizada pro cara. Eu vou falar, aqui eu vou falar, por exemplo, saldo insuficiente. Deposite, deposite para poder sacar. Não, faltou deposite? Foi mal. Deposite. Tô tão desacostumado a depositar em conta, tá vendo? Ó. A coisa pega mal. Olha lá o que rolou. Então agora o meu programa, ele só vai ter sucesso se tiver saldo suficiente ou se ele sacar menos. Tá? Muito boa pergunta, Jackson. Você concorda que isso daí agora faz parte do fluxo do meu programa? Por exemplo, aqui eu poderia tomar a decisão, dentro do get, falar, pede um novo valor para o usuário. Aí eu mostraria, solicita um novo valor para o usuário, solicitou. Ele solicitou? Solicitou. Tenta fazer o saque. Fez o saque? Não, deu problema. Pede de novo outro valor. Entendeu? A gente poderia colocar dentro de um while, colocar dentro de um for,
colocar dentro de um método que chama uma determinada tela. Aí o tratamento é a nossa lógica de programação agora que vai mandar como que a gente vai usar isso daí. Mas, com certeza, é para isso que serve, tá? Só que, vocês concordam? Então, peraí, eu acho que desse jeito a gente resolveu o problema, utilizando exceção. Por quê? Primeiro, a gente não deixa ele sacar sem ter saldo. Beleza? Beleza. O nosso programa não termina de rodar se ele não tem saldo. Ele dá um erro. Então a gente fez um tratamento com exceção. Certo? Então, resolvemos o problema. Não, ele dá um erro. Só que nós tratamos o erro. Não. Se fica visível para o usuário ou não, é uma decisão do programador que está utilizando o método de sacar. A gente tratou o erro na forma que, em vez de eu parar o programa continua. Ele termina. Esse termina poderia ser, que nem o Jackson falou, poderia ser solicita um novo valor para o usuário, poderia ser alguma outra coisa. O importante é que o programa teria condição de continuar executando. Só isso. Não dá mais o erro que ele continua executando, mas e também não faz o saque. E também não faz o saque. E também não, ele dá. É que você não vê. Porque ó, interessante. Dá uma olhada aqui. Tá vendo que essa variável except, essa variável e aqui, ela é a variável que a gente fez o catch? Olha só. Existe um métodozinho dentro dela que chama e.printStackTrace. Eu vou rodar o mesmo programa que até então só imprimiu para nós saldo insuficiente e vou rodar ele de novo. Ele deu saldo insuficiente, apresentou a stack de erro, porque a stack de erro aconteceu. E aí trouxe. Não é que ela estava oculta. Nós pegamos e decidimos não fazer nada com ela. Você viu que a gente não fez nada com esse erro. A decisão agora é nossa. Como programador, o que a gente vai fazer com esse erro? Tá ali, só que em vez de a gente colocar a opção de tentar, só colocou só a mensagem. Uma mensagem amigável ao usuário, por exemplo. Tá bom? Tudo bem? Resolvemos o problema. Só que ainda tá feio, concorda? Porque runtime exception é uma exceção que faz sentido. Faz, porque é uma exceção de termo de execução. Mas ela não é uma exceção nossa, porque eu poderia querer dar mais valores. Por exemplo, eu sei que é uma exceção de saldo. Eu poderia querer armazenar dentro da minha exceção qual é o saldo, para mostrar para o usuário uma mensagem melhor, falando o seguinte: olha, desculpa, cara, você tentou sacar 100, mas você só tem 80. Ok? Vamos fazer isso agora? Vamos lá, vamos fazer isso agora. Como é que a gente faria isso? Eu não expliquei para vocês que uma exceção nada mais é do que uma classe Java que estende uma outra exceção. Certo? Ou alguém na hierarquia de trouble, ou alguém na hierarquia de exception. Então vamos fazer isso. New class, vamos chamar de saldo insuficiente exception finish. Vamos dar aqui um extends runtime exception. Runtime exception, aonde eu vou criar aqui o construtor para ela, public saldo insuficiente exception string mensagem message e vou chamar super passando message.
Só que além desse super message, eu quero guardar dentro dessa exceção o valor do saldo atual. Então eu vou criar aqui uma variável private double saldo atual. Ok? Ok. Eu vou receber ela também no argumento do construtor. Double saldo atual. E quando ele criar, ele vai criar o que? Ele vai dar um this ponto saldo atual é igual a saldo atual. Nossa, eu preciso lembrar de sempre maximizar para ficar mais fácil de ler, né? Ok? Ok. E aqui eu vou criar só um método public aqui. Double get saldo atual. Return this ponto saldo atual. Beleza? Então, olha só. O que ele está reclamando aqui ainda? Vamos ver? Ele está falando que eu preciso adicionar um serial version number, tá? Isso daqui é necessário porque resumindo a história, é uma exigência de Java, beleza? Depois talvez vai ser explicado isso aqui no futuro. Resumindo a história, serializable é uma classe que pode ser transformada num string de array. Esse version ID é necessário para que ela seja unívoca. Então tá bom, tá explicado. Beleza? Então tá bom. Ótimo, criamos uma sessão. Como é que eu uso ela? Onde eu estou querendo lançar, eu vou falar o quê? Saldo insuficiente exception. Só que eu vou passar this ponto saldo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Só que agora eu tenho mais subsídios na hora que eu estou testando a minha conta de pegar uma run, pegar uma saldo insuficiente exception. E aqui eu teria aqui, ó, saldo insuficiente, pois seu saldo veio na exceção e.get saldo. Obrigado. Certo? Vou tirar essa stack daqui e vou tirar esse bandidinho aqui porque faz de conta que eu não dei esse print embaixo logo, tá? Vamos lá? Vamos executar nosso programa? Opa! Saldo insuficiente. Poderia ter dado uma melhorada, poderia ter falado assim, olha, a minha exceção vai receber também private double valor tentado. Certo? Tentando não, né? Tentado, isso aí. Tentado. Aqui eu vou dar um double valor. Foi mal. Valor tentado. E aqui então this ponto valor tentado é igual valor tentado. E aqui eu vou dar um generate gets and setters, valor tentado, só o getter. Ok. Pronto.
Agora, esse meu código aqui quebrou, porque eu também tenho que colocar vírgula valor. Certo? Quem que é valor? É o valor que veio no argumento. É o valor que ele está tentando sacar. Então, vamos voltar aqui no nosso teste da conta. Ctrl Shift S agora. Então, saldo insuficiente para sacar e ponto get valor tentado. Vamos rodar de novo o nosso programa? Então, valor insuficiente para sacar R$100, pois o seu saldo é 80. Acabou. Então, a gente tem a possibilidade de customizar a exceção que a gente quer subir. Customizar para quê? Para armazenar um dado, para especificar para o cara mais detalhes? É um tipo. Para tomar uma ação mais delineada, como por exemplo, olha, imagina que, por exemplo, uma parte do nosso código, vamos dar um exemplo aí, vamos tentar extrapolar isso. Então, a gente não falou que eu poderia ter uma hierarquia? Então, por exemplo, problema financeiro e saldo insuficiente. Saldo insuficiente é um problema financeiro, mas em uma determinada parte do meu código, eu poderia ter tomado a decisão do seguinte: olha, se veio algum problema financeiro, manda ligar no departamento financeiro. E não necessariamente se preocupar que é um saldo suficiente. É só um exemplo que eu estou extrapolando aqui agora. Tá bom? Vai caber a nós definir o que a gente quer. Tudo bem? Fluxo personalizado de exceção. Tá mais ou menos claro? Mas não, tá mais ou menos claro. Beleza. Então tá bom. Então com isso a gente consegue criar um fluxo personalizado de exceção. Maravilha. Essa aqui agora é uma parte muito legal e muito importante também. Que é o quê? Tá vendo que a gente tem exceções não verificadas e exceções verificadas? O que isso significa? Olha só que interessante. Eu não fiz o try. Eu não fiz o try e o meu programa está compilando. Aquele método pode subir uma exceção e eu, como programador, só vou descobrir isso quando meu programa rodar e der uma exceção. Sacanagem, né? Meu programa teve que rodar para eu descobrir que pode dar um erro. Porque também um programador bacana aqui não sabe, porque tá um throw lá, como é que eu vou saber que dentro do código do cara rolou um throw? Se ele colocar no Javadoc, bem. Se ele não colocar, amém. Então, para isso existem as exceções verificadas. O que é uma exceção verificada? Olha só. Não falei para vocês que runtime exception e todo mundo dali para baixo é uma exceção não verificada? Então, a gente já entendeu. O que é não verificada? Eu vou tentar explicar o não verificada mostrando o que é a verificada. Vamos fazer a nossa exceção estender exception, que é uma verificada. Opa, algumas coisas já começaram a quebrar aqui, ó. Olha só quem que quebrou. Vamos tentar ler a mensagem de erro que o Eclipse está nos ajudando aqui e falar. Ele está falando assim, ó, unhandled, ou não manuseada, não cateada, exception, do tipo saldo insuficiente exception. O que isso significa? Isso significa que eu deveria, aqui dentro, dar um try, catch exception,
exception, e fazer o tratamento aqui. Só que vocês concordam que não faz muito sentido? Porque esse é o meu método que eu quero que sobe a exceção. Ou eu só tenho que declarar na descrição do método que ele throws saldo insuficiente exception. Só que olha só agora, quem começou a dar problema? O meu saca. Então, o código de alguém que esteja utilizando a minha API de conta não vai compilar se ele não tratar uma exceção do tipo saldo insuficiente. Já deu em tempo de compilação. Então, para explicar uma exceção verificada, ela força com que o nosso método declare que ele vai lançar aquela exceção e quem recebe não consegue usar o meu método sem dar um try catch nele. Então, uma não verificada é simplesmente a possibilidade de eu subir uma exceção do nada, assim, vamos chamar. Certo? Tudo bem? Você vai descobrir em termos de execução, tá? É justificável, existe caso desse, como por exemplo, no pointer exception é um exemplo de não verificado. Index out of array index out of bounds exception é uma também, tá? O nosso código ficaria muito verboso se a gente em todo lugar que for usar um objeto, por exemplo, tivesse que verificar um pointer exception, certo? Afinal de contas, qualquer objeto pode dar um pointer exception. Imagina, em todo lugar que a gente usar um objeto, a gente tivesse que colocar um try checker. Então é para isso que serve uma exceção não verificada. Tá bom? Agora eu vou falar uma coisa de mercado. Muitos frameworks utilizam exceções não verificadas. O Spring é um deles e tudo mais. E muito também se usa de exceção verificada. Então, tanto não verificada quanto verificada. Então, não tem melhor ou pior. Existe caso e caso. A gente é que vai ter que julgar qual é o caso melhor. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Fechamos, então, com exceção verificada e não verificada, tá?